Quem vai falar para a gente hoje é a Maria Clara, a Cacá. Eu não conheço pessoalmente, mas sei que ela é advogada, é um grande ser humano também, e é filha da Renata, que falou para a gente semana passada, né? Deixou todo mundo emocionado falando sobre o luto. Então, hoje é a filha dela, Maria Clara, que vai falar com a gente. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Boa noite. Boa noite, posso começar? Pode sim. Então, antes de começar, eu queria agradecer pelo convite, né, de falar aqui hoje com vocês. Quando a Fernanda pediu para eu escolher um tema, eu escolhi um tema que eu já estou habituada a falar mais, por vivenciar no meu dia a dia e por estudar ele também. Então, eu só vou começar aqui, transmitindo minha tela, para todo mundo ver. Vocês estão vendo? Sim, estão. Ainda não. Sim, apareceu agora. Agora sim. Tá. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Pronto. Então, eu escolhi falar de um tema que eu já tenho muito costume de falar, porque eu venci no meu dia a dia. Então, para quem não conhece, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Maria Clara, eu sou filha da Renata, que falou semana passada, e eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou cadeirante desde os 15 anos, eu tenho hoje 25, domingo que vem farei 26, e eu sou advogada e eu faço mestrado nessa área da deficiência, estudo a deficiência e, consequentemente, estudo cuidado também. Então, eu escolhi esse tema por ser um tema que eu venci, que eu acredito que a gente tem que sempre conversar e debater, porque ele é muito pouco discutido, e eu acho que a partir da deficiência a gente consegue pensar e fazer várias reflexões importantes para o nosso dia a dia e para a nossa vivência em sociedade, com a nossa convivência com as pessoas queridas e com as pessoas que a gente desconhece, mesmo com quem não tem deficiência ou com quem nem se relaciona com alguém com deficiência. Eu acho que estudar a deficiência, falar sobre a deficiência, nos permite e abre um espaço para que a gente aprenda uma nova forma de conviver juntos, de conviver melhor, de respeitar diferenças e, e de viver olhando para o outro e cuidando do outro e da gente. Por isso, o tema é deficiência e cuidado, porque a partir desse estudo da deficiência, eu vou falar um pouquinho também sobre cuidado. Na verdade, eu vou começar com deficiência e esse tema da deficiência vai desencadear no cuidado. Então, antes de começar a falar mesmo do tema, eu quis trazer um pouquinho de conceito para que a gente possa entender melhor sobre o que a gente está falando. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre o conceito de deficiência. Por muito tempo, a gente, como sociedade, enxergou a deficiência como uma questão individual, uma questão característica de determinadas pessoas, e uma questão por conta disso isolada, que não dizia respeito à sociedade como um todo. Só que de um tempo para cá, essa mentalidade ela tem se modificado, principalmente por conta de pessoas com deficiência que têm demandado essa mudança. Então, o que eu entendo como deficiência e o que estudiosos da área e pessoas com deficiência também têm entendido como deficiência, sem querer aqui trazer o que eu vou dizer como uma verdade absoluta, existem algumas variações, mas é o que seria deficiência num conceito mais atual e no que eu entendo como mais adequado. A deficiência ela é um processo, um fenômeno, no qual um corpo com lesão ou impedimento são termos técnicos que são usados para
distinguir essa característica diferente de um corpo deficiente, de um corpo que apresenta alguma deficiência. Então, o corpo é um fenômeno no qual esse corpo, com uma característica diferente, fora do padrão, e essa característica pode ser de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, na interação com o ambiente que apresenta barreiras, sejam essas barreiras arquitetônicas, informacionais, programáticas, atitudinais, comunicacionais, impede a participação plena e igualitária de certas pessoas na sociedade. Então, a deficiência, ela é, no fundo, um processo, um fenômeno essencialmente social. A gente não pode falar da deficiência como uma questão exclusivamente individual, porque a deficiência ela só existe em determinado contexto. A deficiência é uma construção histórica e social, foi sendo construída ao longo da história, que algumas características seriam deficientes, seriam inferiores por algum motivo. Então, determinadas características, quando interagem com o ambiente que não encontram uma inclusão adequada, que não encontram uma aceitação social como deveria acontecer, acabam passando encontrando barreiras que dificultam essa inclusão de determinadas pessoas. Então, a deficiência, ela é uma questão da nossa sociedade. Ela só existe dentro de um determinado contexto social e de determinado contexto cultural. E por que ela existe? Como que isso aconteceu? A deficiência ela foi construída com base numa ideia de anormalidade. Então, ao longo da história, desde a antiguidade até os dias de hoje ainda, a deficiência foi construída como sendo aquilo que não é normal, aquilo que foge do padrão, daquilo que é o normal, é o desejado, e é considerado, portanto, uma coisa normal, e essa normalidade ela vem associada com uma noção de inferioridade, é uma visão negativa. Essa normalidade, ela por muito tempo se baseou em questões místicas e religiosas, ainda hoje, né? Então, por muito tempo, a deficiência ela foi vista como um castigo dos deuses, um castigo de Deus, por conta do pecado dos pais, cometeram pecado, tiveram filho com deficiência, ou por aquela pessoa adquiriu deficiência por algum motivo, porque Deus quis castigá-la de alguma forma. Então, durante muito tempo, a origem da deficiência ela foi justificada pela religião e até hoje, muitas vezes acontece comigo, eu não vou ficar contando muitos casos, mas muitas vezes acontecem comigo de pessoas virarem para mim, falarem que vão rezar para me curar, que vão tirar o tinhoso de dentro de mim, que vão tirar, que vão me curar, que o capeta vai sair de dentro de mim, como se a minha deficiência fosse sempre associando a minha deficiência a uma questão negativa e associando com questões religiosas. E até mesmo, às vezes, a pessoa não fala do tinhoso, das razões da deficiência, mas viram para mim e falam que vão rezar por mim, porque eu sou uma pessoa com deficiência, então a pessoa já parte do princípio que eu preciso de mais oração, de mais reza, do que outras pessoas, como se a deficiência fizesse de mim uma pessoa pior, mais infeliz, do que pessoas sem deficiência. E depois de um período, a deficiência passou a ser justificada, apesar das questões religiosas ainda permanecerem, predominou uma motivação, uma fundamentação médica e científica da normalidade da deficiência. Então, a deficiência passou a ser vista como anormal, que ela passou a ser vista como doença. Um corpo que é saudável, um corpo sem deficiência, um corpo que é saudável não pode ter uma deficiência. Então, o corpo perfeito é aquele que não apresenta uma deficiência,
e a ciência ela surge como uma forma de tentar curar as pessoas com deficiência, e essas pessoas são categorizadas como pessoas anormais por conta disso. Continue mesmo, por favor. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu vou continuar aqui, então. Desculpa, gente. Então, o que acontece é que a gente só consegue dizer o que é um corpo com deficiência quando a gente contrasta com o que é um corpo sem deficiência. Então, essa é uma construção social. Para a gente dizer o que é um corpo normal, o que é um corpo um corpo anormal, a gente precisa do corpo normal e vice-versa. E esse corpo normal, esse corpo anormal, o corpo deficiente, ele foi sendo construído para se contrapor ao que era desejado. Então, a gente deseja um corpo sem deficiência, um corpo produtivo, um corpo capaz de trabalhar, e o corpo com deficiência não é visto como esse corpo, então, logo, ele é anormal. Então, a gente não consegue falar de deficiência sem pensar num corpo sem deficiência. Então, a deficiência não existe por si só, ela existe tendo um contraste com o que é não ter deficiência. E por que a deficiência ela passa a ser vista, muitas vezes ela é vista como algo negativo? A gente tem na nossa mentalidade, na nossa construção como sociedade, o que a gente considera normal e o que a gente considera como bom e como que deve acontecer. E nessas relações que a gente vive, a gente supervaloriza o indivíduo como se esse indivíduo ele fosse autossuficiente, que ele sozinho conseguisse atingir o sucesso, sozinho ele consegue fazer tudo que necessita. Se você trabalha muito, você consegue atingir os seus objetivos, como se a gente não dependesse de ninguém para se constituir como pessoa, como profissional, como se a gente não dependesse de ninguém para nada. A gente deseja isso, ser cada vez mais independente, cada vez mais produtivo, é o que é valorizado. Então, certos corpos, pessoas e condutas são normalizados. O que é normal é ser uma pessoa sem deficiência, é ser uma pessoa independente, uma pessoa que é produtiva, uma pessoa que parece com as demais, uma pessoa que se encaixa em determinado padrão. Se você sair daquele padrão, você é anormal. E você, então, é uma pessoa indesejado naquele contexto. E, então, a pessoa com deficiência, ela vem com o oposto daquilo que a sociedade ela vem nos entregar, que é esse desejo de independência e autossuficiência. Seja porque existe uma questão discriminatória de associar a deficiência à dependência. Então, sempre que você vê uma pessoa com deficiência, você imagina que é uma pessoa dependente dos outros para tudo, incapaz de ser alguém no mundo e de fazer como as demais pessoas. E, ao mesmo tempo, também, essa ideia e essa oposição também existe porque a dependência, realmente, muitas vezes, ela está evidente em pessoas com deficiência. Algumas pessoas, existe essa associação errônea de que todas as pessoas com deficiência são mais dependentes, mas algumas pessoas realmente são. E essa dependência incomoda. Mostrar que existem pessoas que dependem dos outros incomoda. E porque isso acaba escancarando que a gente, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, a gente depende um do outro sempre, e escancara a interdependência, que eu vou falar mais para frente. Então, o que a gente tem hoje é que ser dependente é uma coisa ruim. Ninguém quer ser visto como dependente. Ser dependente é visto como uma forma depreciativa, e sempre que alguém é visto como dependente, essa pessoa acaba sendo associada a ideias de incapacidade, inferioridade, sendo muitas vezes menos
vou dizer muito forte, assim, mas menos seres humanos do que outras pessoas. E essa estrutura social que a gente vive acaba pregando o que a gente chama de capacitismo, que está para deficiência, assim como racismo está para raça, por exemplo. Então, o capacitismo é esse conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais que dentro de uma sociedade hierarquiza sujeitos em função da sua adequação dentro de determinado padrão social, dentro de determinado padrão corporal e funcional, ou não. Então, quando o corpo não se adequa a determinado padrão, ele é inferiorizado e existe essa hierarquia de que alguns sujeitos seriam melhores do que outros. Então, pessoas com deficiência são inferiorizadas a todo momento pelas instituições negligenciadas, têm seus direitos barrados e por aí vai. Então, as pessoas com deficiência, elas acabam se tornando incapazes, elas são consideradas incapazes, inaptas à vida em sociedade, e elas encontram em diversas situações de desvantagem ao longo da vida, por falta de acessibilidade, seja arquitetônica, seja na atitude das pessoas, na estrutura social que a gente vive mesmo, porque não só as pessoas individualmente podem causar discriminações, mas a nossa estrutura social, ela é formada com base nessa ideia de que pessoas com deficiência são anormais, então pessoas com deficiência são negligenciadas por instituições e em todo momento. Então, existe até uma antropóloga, Naí Medighello, que ela vem falar que esse capacitismo é justamente a capacidade de ser e fazer que é reiteradamente negada às pessoas com deficiência em diversas esferas da vida social. Então, é negado às pessoas com deficiência o direito ao trabalho com as adaptações necessárias, o direito muitas vezes a vida em família, o direito a ter relações sociais, o direito de ir e vir, e por aí vai. Só que o que acontece? A gente viver numa sociedade que supervaloriza essa autossuficiência e essa independência, ela acaba não prejudicando só as pessoas com deficiência, apesar das pessoas com deficiência serem as mais prejudicadas. Ela atinge todo mundo, porque cada vez mais a gente é cobrada a dar mais, a ser mais independente, mais autossuficiente, e cada vez mais a gente recebe menos. A gente tem que se esforçar mais para receber menos em troca. E, ao mesmo tempo, a gente acaba desvalorizando relações que são muito importantes, relações de afeto, relações de cuidado, que são negligenciadas porque a dependência não é bem vista. Então, essa interdependência, essa relação de um depender do outro, não é o que a sociedade quer. E, por conta disso, todos nós, não só as pessoas com deficiência, são impedidos de ter relações sociais mais saudáveis e benéficas, e que seriam benéficas para todo mundo, e não só para as pessoas com deficiência. Existe, dessa forma, uma desvalorização do cuidado, porque ninguém quer ser visto como dependente e alguém que necessita do cuidado do outro. Então, a pessoa que cuida, ela é desvalorizada porque não é um trabalho, não é uma relação valorizada, e a pessoa que é cuidada é desvalorizada porque não é legal ser visto como alguém que depende do outro, que deve ser cuidado pelo outro. Só que aí, nesse contexto de sociedade que a gente vive, a gente se deparou com a pandemia e essa dependência de um pelo outro, ou a necessidade de cuidado, ela se tornou escancarada para todo mundo. Não passa a ser uma realidade que é mais evidente só para pessoas com deficiência. Então, o cuidado ele se tornou uma chave indispensável para a gente compreender muito dos problemas e das dimensões dos problemas gerados, agravados ou expostos pelo vírus. A gente pode ver que as pessoas que cuidam,
Muitas vezes elas são mais negligenciadas do que outras pessoas na pandemia. A gente pode ver que as pessoas com deficiência sofrem mais ainda do que outras pessoas na pandemia. E a gente percebeu que se a gente não cuidar um do outro, a pandemia não vai embora. A gente precisa usar a máscara, distanciamento social, para cuidar não só da gente, mas para cuidar do outro. Então, a pandemia, ela vem dando um choque de realidade, assim, para a gente perceber como a gente depende um do outro também. A gente percebeu como a gente depende do outro para se relacionar, do outro para ser feliz, como a gente depende do outro para se alimentar e para tudo, como a gente depende do outro para sobreviver, porque se o outro não se cuida, muitas vezes ele afeta a nossa própria vida, e se o outro não cuida da gente, isso interfere na gente. Então, esse cuidado, o que o cuidado ele é a própria manutenção e produção da vida e das relações sociais. A vida e as relações, elas não existem sem o cuidado. Sem o cuidado, seja a criança pequena, que você tem que cuidar da criança para ela sobreviver, ou o cuidado para se alimentar, para se vestir, para limpar uma casa, tudo isso é cuidado. Então, o cuidado é que garante a nossa existência e a existência do outro. E existem diversas formas de cuidado. A gente, às vezes, pensa muito num cuidado com pessoas idosas, com pessoas com deficiência, com crianças, ou cuidado de uma casa, mas muitas vezes escutar é um cuidado, abraçar o outro é cuidado. Então, a gente percebe o cuidado em todas as dimensões afetivas e em todas as relações sociais mesmo. E, voltando na pandemia, a pandemia ela permitiu que a gente enxergasse a precariedade que existe na vida de todo mundo, não só das pessoas com deficiência. Então, todos nós vamos morrer um dia, a vida de todo mundo é precária. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente não pode estar. A gente depende do outro para existir. Então, uma situação que já era muito vivenciada por pessoas com deficiência passou a ser vivenciada por todo mundo. E essa vulnerabilidade de todo mundo, não só das pessoas com deficiência, ela é escancarada. E por que eu trouxe essa imagem? Porque o cuidado, ele é uma via de mão dupla. Então, muitas vezes a gente enxerga numa relação, por exemplo, minha com minha mãe, que me ajuda em coisas básicas da minha vida, por exemplo, trocar de roupa. Então, a pessoa, você enxerga minha mãe cuidando de mim, ela é a pessoa que me cuida, eu sou a pessoa que recebo o cuidado. Só que o cuidado, ele sempre eu acho que, eu vou dizer que o cuidado é recíproco. De certa forma, eu também cuido da minha mãe, não fisicamente, porque eu não consigo, mas às vezes cuido de outras maneiras. Então, todas as nossas relações, a gente sempre cuida e a gente sempre é cuidado. Em alguns momentos isso é mais evidente, quando a gente é pequeno, quando a gente envelhece, mas não existe uma relação entre duas pessoas se não existir cuidado entre essas pessoas. Seja o cuidado físico, o cuidado emocional e diversas formas de cuidado. Eu trouxe essa foto, eu sou uma tia babona, e eu trouxe a foto do Vini, que é meu sobrinho que nasceu, tem 18 dias, e eu vou explicar por que ela está aqui, só um minutinho. Sou eu com o Vini, que eu queria trazer um pouquinho da minha vivência, porque eu acho que a gente fica falando muito de conceitos, mas eu acho que é bom a gente trazer um pouco do que a gente vive e do que a gente aprende com o que a gente vive. E viver com deficiência, viver a deficiência, é viver numa sociedade que não aceitam pessoas com deficiência, que não aceitam que o ser humano não é perfeito, que o corpo não é perfeito, que o corpo possa funcionar de formas diferentes e que as pessoas podem ser diferentes e que isso não faz de ninguém melhor ou pior do que ninguém.
que são só formas de viver diferentes. Então, viver com deficiência numa sociedade como a nossa é encontrar discriminações a todo tempo e encontrar barreiras que talvez a gente não encontraria se a gente vivesse numa sociedade que entende que tudo bem ser dependente, tudo bem ser diferente do outro. E, ao mesmo tempo, se a gente faz coisas que outras pessoas sem deficiência fazem, a gente é vista... Sempre me falam que eu sou guerreira, que eu sou um exemplo de superação, porque eu vivo como as outras pessoas, apesar das minhas diferenças e apesar dessas barreiras que as pessoas atribuem à minha deficiência como se fosse ao meu corpo, mas que são barreiras muito mais da sociedade do que minhas. E é viver num mundo em que as pessoas acham que ser diferente, que você tem uma deficiência, você não é capaz das outras coisas. E quando você consegue fazer as coisas, você é visto como um super-herói porque você superou aquela deficiência. Mas não é a deficiência que a gente supera, a gente acaba tendo que passar por barreiras da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, viver com deficiência é aprender a ter oportunidade de enxergar coisas que talvez eu não enxergaria se eu não tivesse uma deficiência. Então, viver com deficiência me permite abraçar as minhas vulnerabilidades. Sim, eu sou dependente, sim. Eu, em muitas situações, sou mais vulnerável que o outro, e tudo bem eu ser mais vulnerável, tudo bem eu ser dependente. Isso não me faz pior do que ninguém. E isso não faz ninguém... Depender de alguém, ser vulnerável é uma característica de todo mundo. Só que eu consigo ver isso de uma forma mais clara, e isso me permite aceitar isso de uma forma mais clara. Lógico que fazendo terapia, estudando sobre o assunto, entendendo que a deficiência não é uma questão minha, mas uma questão social, e tendo todo um grupo de apoio, a gente já passa a entender que é tudo bem a gente ser diferente, e que bom que a gente é diferente. E eu vou até trazer uma frase da Brené Brown, que ela diz que a gente só consegue viver por inteiro quando a gente abraça as nossas vulnerabilidades, quando a gente não tem medo de mostrar para os outros aquilo que pode ser considerado diferente, que pode ser considerado inferior, abraça aquilo e vai viver. Sem isso, a gente não consegue viver por inteiro. E a deficiência, ela é uma chavinha que ajuda a gente, muitas vezes, a ligar na nossa cabeça que todo mundo é diferente, e vamos valorizar essas diferenças, que é o que nos faz sermos humanos, e é o que faz com que nós tenhamos umas relações sociais mais ricas e com mais afeto. E eu pude aprender também essa questão da interdependência, de que todo mundo depende de todo mundo de alguma forma, e que as relações interpessoais acabam sendo o que a gente leva para a vida. Então, a gente se relacionar é humano, manter relações sociais é humanas, e uma relação social, uma relação entre duas pessoas, ela só existe se você depende da outra pessoa de alguma forma. E ser deficiente é cuidar, é ter cuidado, mas também é cuidar. Como ser qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, sempre vai cuidar e ser cuidado. E aí eu trouxe essa foto, porque eu achei que ela tinha uma simbologia boa do cuidado, porque quando minha irmã estava grávida do Vini, aí eu falava com ela que eu queria carregar o Vini, só que eu não tenho força no braço. E aí ela pensou nas formas que eu podia carregar, e ela conseguiu me ajudar a carregar o Vini, e eu acho que isso mostra como a minha irmã cuidando de mim,
É uma foto em que eu cuido do Vini, mas o Vini, tão pequenininho, ele já cuida da gente. O Vini, quando ele aperta meu dedinho, por exemplo, ele cuida de mim de alguma forma, porque ele me traz tanto... Ele apertar meu dedinho me traz tanto amor, que é uma forma de cuidado, mesmo ele nem sabendo disso. Então, eu trouxe a foto para mostrar como que todas as relações, até um neném recém-nascido, ele consegue cuidar de outra pessoa, apesar dele ser uma pessoinha que é essencialmente cuidada pelos outros. E aí eu trouxe uma frase do livro, que da Coragem de Ser Imperfeito, que vem dizer o seguinte: em vez de... Só que está com um barulhinho cada vez maior sobre o sistema de saúde. Deixa eu... Amanhã, a imunização de... Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí ainda. Acho que agora fechou. E a frase vem dizer assim, que em vez de vivermos de julgamentos e críticas, devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é a coragem de ser imperfeito, isso é viver com ousadia. Estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Amor e aceitação são necessidades redutíveis de todas as pessoas. E aqui, longe de mim querendo trazer uma autoajuda, não é essa a intenção, e longe de mim querer associar a deficiência com imperfeição. Na nossa sociedade, ela é vista como imperfeição, então, e a dependência ela é vista como algo imperfeito, mas que na realidade é uma situação de todo mundo. Então, quando eu trago assim, a coragem de ser imperfeito, não é a coragem de ser humano. Todo mundo tem as suas características que vão ser diferentes das outras e a gente tem que viver com essas características e, além de aceitar a nossa própria vulnerabilidade, aceitar a vulnerabilidade do outro. E eu trouxe principalmente por essa frase de que a gente está aqui para criar vínculos com as pessoas, porque, no final das contas, a vida é isso, é criar vínculos, manter vínculos e viver essas relações de afeto, as relações entre as pessoas. E isso é o cuidado. Então, eu acho que a ideia que eu quis trazer é, a partir da deficiência, conseguir pensar como a gente deve viver. A deficiência, ela nos permite, ela é aquela chavinha que a gente consegue ligar. Ao pensar na deficiência, a gente liga, mas para repensar todas as nossas relações. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a desnaturalizar algumas noções que nos foram impostas, como essa noção de binariedade entre normal e anormal, entre bom e mal, entre capacidade e incapacidade. Então, se você é deficiente, você é incapaz, você é uma pessoa sem deficiência, você é capaz. Não. A gente é construído de uma forma muito mais complexa do que isso. O ser humano ele não pode ser encaixado em caixinhas desse tipo, e a gente tem que parar de pensar na deficiência como uma questão individual e social para tentar mudar a nossa sociedade mesmo, a nossa forma de se relacionar com o outro, nas questões especialmente com pessoas com deficiência, e enxergar o outro como outra pessoa, às vezes mais dependente, às vezes menos, mas isso não faz de ninguém melhor ou pior do que ninguém. Ninguém é normal ou ninguém é anormal. Não existe isso, a gente não consegue enquadrar ninguém num rótulo e dizer que essa pessoa é assim, dentro daquele padrão ou não. Eu acho que a questão é que todo mundo é um conjunto de tantas coisas, é um conjunto daquilo que a gente aprendeu com a nossa família, daquilo que a gente vivencia da nossa sociedade, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente como personalidade, né, e de tudo aquilo que nos cerca, que é muito, muito pobre a gente enquadrar alguém em caixinhas e tratar as pessoas com essas dicotomias de
normal, anormal, e incapaz, capaz, dependente, e por aí vai. Então, e eu acho que a gente, desnaturalizando essas questões, a gente consegue perceber que a precariedade e a dependência, elas são condições compartilhadas. Então, todo mundo é vulnerável, todo mundo é dependente de alguma forma, a gente depende do moço que planta cenoura para a gente comer cenoura, para chegar nas nossas casas e a gente comer. A gente depende dos nossos pais quando a gente nasce para nos alimentar, a gente vai depender ao longo da vida, seja se não for de forma material, com afeto. Então, a gente depende do outro para tudo. E todo mundo depende. Então, acho que quando a gente conseguir valorizar mais essas relações de interdependência e valorizar o cuidado, é que a gente vai conseguir incluir pessoas com deficiência e incluir todo mundo, né? Então, eu acho que, e a partir disso, e o que eu acho que é essencial é que a gente crie novas formas de sociabilidade, novas formas de viver, novas formas de nos relacionar pautadas no afeto, pautadas no amor e pautadas nessa ideia de interdependência. Vamos valorizar. A interdependência é uma coisa muito bonita. É muito bonito ver como uma pessoa cuida da outra e como a gente se constrói a partir do outro e com o outro. E, consequentemente, só assim a gente consegue incluir todo mundo. A gente inclui quem cuida e quem é cuidado. E eu li, antes de começar a falar hoje, eu li no Instagram uma imagem que dizia que o afeto é revolucionário. E eu achei muito propício para o momento, porque sim, o afeto é revolucionário. Se a gente começa a pautar as nossas relações com base no afeto, e a gente consegue transformar o nosso entorno, e a gente consegue transformar a nossa vida e viver melhor e tentar fazer com que a vida do outro seja melhor. Então, eu acho que o essencial é isso, é cuidar de si, cuidar da gente, cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar de um desconhecido, cuidar da sociedade, a gente cuidar de quem precisa ser cuidado e cuidar também de quem cuida, cuidar do nosso mundo e cuidar e viver com base no cuidado, com base no afeto. Só assim a gente consegue viver numa sociedade menos capacitista, numa sociedade mais inclusiva e numa sociedade que valoriza as relações interpessoais e que valorizem o outro e que que permite que a gente seja mais feliz e que permite que a gente valorize mais a vida do outro, que a gente está precisando tanto nesse momento. Então, acho que o que eu queria trazer era basicamente isso. Era um pouquinho do que eu penso, um pouquinho do que eu acredito, e eu acho que a gente está num momento que a gente precisa repensar o nosso modo de viver, e a gente precisa repensar como é importante a gente cuidar do outro e da gente. E é isso, eu espero ter tocado um pouquinho o coração de cada um. E eu queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui. E deixa eu parar aqui. E agradecer a todos vocês que me escutaram até agora. E é isso. Obrigada, gente. Maria Clara, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente, né? Nesse momento, você falou muito sobre afeto. A pandemia tirou a possibilidade de abraçar, né? Mas o acolhimento nunca foi tão necessário. E que bom que nós temos esses espaços de troca, igual a Casa de Pedrinho, porque eu acho que compartilhando um pouco das nossas vivências, das nossas experiências, isso tem uma força terapêutica muito grande, né? Que nos leva a refletir e estimula a gente a melhorar também.
Muito obrigado. Já em nome da Fernanda, eu adianto que as portas da Casa de Pedrinho estão sempre abertas para você.